Saudações a todos, vamos retomar nosso básico, modesto e introdutório curso sobre termodinâmica em regime de equilíbrio térmico, ou sobre regime de equilíbrio térmico. Então, mais uma vez, aqui nós analisamos o sistema 1, o sistema 2, o sistema 1 com temperatura T1, o sistema 2 com temperatura T2 e a temperatura T1 maior do que T2. Vamos então dando prosseguimento. Então vamos calcular a variação infinitesimal de entropia para todo o sistema na condição de, sob a condição termodinâmica de condução de calor, condução de energia térmica. Então aqui nós já sabemos que do ponto de vista fenomenológico, laboratorial, a energia térmica, o calor é transferido do corpo, da estrutura, do sistema com maior temperatura para o sistema com menor temperatura. Então aqui nós podemos calcular a variação infinitesimal total associada à condução de energia térmica entre o sistema 1 e o sistema 2, isso igual a variação de energia, a variação infinitesimal de entropia associada ao sistema 1 mais a variação de entropia associada ao sistema 2. Então, substituindo, nós temos menos variação infinitesimal de calor para um processo, para um modelo reversível dividido por T1, mais variação infinitesimal de calor também para o modelo reversível, usufruindo do modelo reversível, aqui dividido por temperatura 2, asterisco, asterisco, esse asterisco indicando que a diferencial é do tipo não exata. Nós sabemos que estamos usufruindo do modelo matemático de obtenção da variação de entropia para processos termodinâmicos reversíveis. Porém, o que nós estamos tratando nesse momento é do caso 3, o caso associado à condução de energia térmica ou condução de calor, processo este que, tanto do ponto de vista laboratorial, experimental, como fenomenológico, é um processo termodinâmico do tipo não reversível, do tipo irreversível. Pois bem, então aqui nós sabemos que a temperatura T1 é maior do que a temperatura T2, frisando, ressaltando e destacando novamente, reiterando o fato de que quando estamos analisando um processo termodinâmico do tipo irreversível, podemos, com base no ponto de configuração termodinâmica inicial e no ponto de configuração termodinâmica final, considerar somente um sentido, um único sentido, o sentido com relação ao qual nós podemos manter coerência comparativa com o que ocorre do ponto de vista fenomenológico e laboratorial, ou seja, com a evolução termodinâmica espontânea e real do sistema termodinâmico, da interação entre os sistemas termodinâmicos. Então, utilizamos um gráfico bidimensional, por exemplo, pressão em relação ao volume, e então conseguimos considerar um único sentido e, portanto, nesse tal trecho, do ponto inicial até o ponto final, usufruiremos certamente da equação das expressões matemáticas elaboradas para processos reversíveis, embora o processo em questão seja do tipo não reversível. Muito bem, aqui a temperatura 1 é maior do que a temperatura 2, então nós já sabemos que a transferência de energia térmica ocorre do sistema 1 para o sistema 2, do ponto de vista da evolução termodinâmica espontânea, da espontaneidade da evolução termodinâmica da interação entre esses tais sistemas 1 e 2. E então vamos agora escrever assim: a variação infinitesimal total associada à condução térmica ou condução de calor entre o sistema 1 e o sistema 2 se pusermos em evidência que a variação infinitesimal de calor dividido de calor com asterísticos, o asterístico indicando aqui que a variação infinitesimal é do tipo não exata. Pois bem, é do tipo diferencial não exata. Então nós temos 1 dividido por T2 menos 1 dividido por T1. Vamos então analisar. Nós, se pusermos em evidência esse termo,
Então, nós sabendo previamente por quanto admita-se que a temperatura T1 é maior do que a temperatura T2, então é possível afirmar aqui, que 1 dividido por T1 é menor do que 1 dividido por T2. Isso implica que 1 dividido por T2 menos 1 dividido por T1 é maior do que 0. Pois bem, então aqui nós temos, por consequência, a variação infinitesimal da entropia considerando a totalidade dessa interação entre o sistema 1 e o sistema 2, é algo que necessariamente 1 dividido por T2 menos 1 dividido por T1, isso é maior do que 0 necessariamente, pois nós estamos admitindo que essa variação infinitesimal é maior do que 0. Então, se esta variação infinitesimal é maior do que 0, e aqui 1 dividido por T2 menos 1 dividido por T1 é maior do que 0, podemos afirmar que ds total é maior do que 0. Muito bem, então nesse caso nós percebemos que com relação a este processo termodinâmico do tipo irreversível, do tipo não reversível, relacionado à condução térmica ou condução de calor entre um sistema com maior temperatura T1 na relação na interação termodinâmica com outro sistema T2, onde a temperatura T2 é um sistema 2, onde a temperatura T2 associada é menor do que T1, então necessariamente a energia térmica ou o calor será transferido do sistema 1 para o sistema 2. E nós temos necessariamente um aumento na entropia total desse sistema composto por dois subsistemas 1 e 2, e considerando que fora do subsistema 1 e 2 existe uma superfície, né, que circunscreve, por assim dizer, né, no espaço exterior ao sistema 1 e 2 existe uma superfície um recipiente que circunscreve os subsistemas 1 e 2, e este recipiente apresenta paredes do tipo adiabáticas. Então nós temos uma espécie de sistema fechado, de universo fechado, por assim dizer. Então vamos encerrar nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado.